Olá, 27 de dezembro de 2016, terça-feira, e nessa sequência, né, de programas que a gente está fazendo aí de final de ano, falando sobre o futebol catarinense principalmente, hoje é a vez do Marcílio Dias. E para falar do Marcílio Dias, o vice-presidente executivo, Mauro Pereira. Ninguém mais indicado, né, para falar sobre a situação do Marcílio, que a gente sabe, mais ou menos, todo torcedor sabe, a situação do Marcílio é nada boa, financeiramente é ruim. Aliás, isso não é privilégio do Marcílio, né? De quase todas as equipes de Santa Catarina, inclusive alguns dos chamados grandes também enfrentam situação complicada. Então vamos ver os planos do Marcílio Dias para 2017, vamos ver o que aconteceu com essa peneira que foi feita aí para arrumar jogadores para a categoria de base, como é que está a situação em termos de levantamento de dívidas do Marcílio Dias, de pagamento daqueles jogadores que vieram aí, depois foram dispensados, tudo isso dentro do nosso Unisport de hoje, que está apenas começando e que tem o apoio de Raio e Roda Ciclipeças, a casa da sua bicicleta. Stefano José Vanoli, 1008, e o telefone 3241-2809. Lá de Cardoso, boa tarde. Boa tarde, Zélio, boa tarde, amigos. É lógico que falar do Marcílio Dias é uma expectativa muito grande por parte do torcedor e aí todos nós estamos na expectativa de saber a quantas anda a situação no Clube Náutico Marcílio Dias. A gente sabe a dificuldade que existe. O departamento ou a direção executiva tem o seu trabalho, o seu planejamento, a sua formatação para a administração do clube no ano de 2016 e 2017. É isso? 2017 e 2018, né? 2017 e 2018. E o Conselho Deliberativo é que vai abrir a caixa preta. É lógico que nós vamos conversar aí bastante nesse nosso programa hoje, dedicado exclusivamente ao Clube Náutico Marcílio Dias. E para falar sobre Marcílio Dias, aqui conosco o Mauro Pereira. Mauro, boa tarde. Boa tarde, Zélio, boa tarde, Eládio, boa tarde a todos os amigos da Univale. Estamos aqui nessa outra oportunidade de tantas que vocês já nos deram, né? Para falar um pouco aí do nosso marinheiro, que a gente já trabalhou, que a gente já conseguiu dar uma arrumada na casa lá nesse final de ano. Mauro, nesse gancho aí, né? É lógico que vocês se propuseram a fazer uma nova formatação na administração do Marcílio Dias. Como vocês pegaram o clube e nesse pouco tempo que vocês tiveram na administração, a coisa já deu para encaminhar alguma coisa na parte administrativa? Eládio, na verdade a nossa proposta de quando assumimos o Marcílio Dias era realmente tratar o Marcílio Dias como um novo modelo de negócio, né? Marcílio Dias com uma formatação moderna. Estamos procurando todas as fontes possíveis a nível, inclusive Brasil e parceiros de alguns clubes que a gente tem tido algum contato, para trazer o Marcílio Dias realmente para um novo modelo de negócio, uma nova formatação, um novo clube, novos dias. É logicamente que notório, que a gente já esperava, que mudanças sempre trazem algumas fases doloridas em algum pessoal que já estava no clube, alguns credores que tinham no clube, principalmente jogadores aí que terminaram esse ano. Mas a gente tem chamado todos, a gente tem negociado, a gente tem levantado números e como vocês já fizeram algumas perguntas ali antes de a gente iniciar esse programa, agora eu acho que no início do ano, entre janeiro e março, vamos dar um prazo mais ou menos desse, a gente já deve estar com um dossiê levantado de alguns números que foram deficitários no Marcílio Dias e também alguns números do nosso planejamento
para o ano de 2017. Ô Mauro, eu não entendi uma coisa. A Marcílio Dias vai jogar futebol profissional a partir de julho do ano que vem. A gente sabe que a situação, em termos financeiros, é crítica. Por que essa contratação do Tonho Gil, um profissional que não é barato, não veio barato, agora para formar juniores? Por que não o Birubiru? Seu Zélio, vamos lá. O primeiro passo foi realmente profissionalizar o futebol, né? Nós estamos ainda numa formatação de diretoria. Desde o início a gente sempre fala, sempre dá esse discurso, não é discurso, é uma realidade, que a gente está com muita atenção voltada para a montagem da diretoria. Apareceram alguns nomes já, a gente está basicamente com 80% da diretoria formada, e o futebol, logicamente, era um dos pontos principais. A gente primou, ao menos nesse início de projeto, nessa nova diretoria, quando a gente fala no primeiro semestre de 2017, por não termos um diretor de futebol e por trazermos um profissional do quilate do Tonho Gil para gerenciar o futebol com a missão de ser o nosso superintendente de futebol. Então é o seguinte, essa pergunta todos nos fazem, né? Logicamente que o Tonho Gil ele veio acreditando nas pessoas, nas novas pessoas do Marcílio Dias, e o Tonho Gil também veio acreditando no projeto Marcílio Dias 2017-2018. Então nós fizemos um montante com o Tonho Gil, não vale aqui falar de valores. Não, valor não interessa. Mas o Tonho Gil ele vem com o salário que ele viria contratado a partir de janeiro de 2017. Então ele está trabalhando de graça. Então o Tonho Gil ele está trabalhando conosco como um consultor de negócios nesse momento. Sem ganhar nada. Logicamente já contrataram. Sem ganhar nada. Ele ganha, vamos dizer, o mínimo. Entendeu? O mínimo do mínimo, que seria já que a gente trouxe o Tonho Gil para Itajaí, ele já está hospedado, já tem o seu apartamento definitivo. E assim, ó, a fase, a gente entendeu que o momento do futebol do Marcílio Dias, nesse momento agora, é um dos mais importantes, onde quase todo mundo não entende isso, entendeu? Tá. Por quê? Porque nós precisamos começar a traçar os objetivos do futebol para 2017. A gente já está mapeando técnicos para a segunda divisão, já estamos em conversação com 3 nomes, entendeu? Já para o segundo semestre do ano que vem, já estamos trabalhando com técnicos para o sub-15 e um técnico para o sub-17. Então a gente está mapeando tudo isso e a gente precisa entender de uma vez por todas, torcedor marcilista que está nos escutando agora, que presidente, vice-presidente, diretor de marketing, diretor de comunicação não entendem absolutamente nada de futebol. O futebol hoje em dia evoluiu muito. As questões do profissional do futebol, as questões de lidar com o jogador, de ver qual é o melhor jogador para aquela posição, de trazer um jogador, se ele realmente está em condições físicas para atuar no futebol e para trazer resultado, isso é coisa que não compete a presidente, não compete a vice-presidente. Compete sim a nós a fazermos uma análise de todo o processo que um profissional como o Tonho Gil, um profissional como o Biro nos passam, para depois a gente sim dar o aval se contrata ou se não contrata. Tá, então isso não é um projeto que a gente vai trabalhar, seu Zélio, faltando 30, 60 dias antes de começar o campeonato. Deixa eu fazer uma pergunta A gente preferiu antecipar esse processo. O Tonho Gil, além de superintendente, que veio para cá, é técnico. Há possibilidade, dependendo da situação, de ele ser o técnico efetivado como técnico do Marcílio Dias lá na frente no campeonato? Possibilidade zero, nula. Nenhuma possibilidade de o Tonho Gil assumir como técnico do Marcílio Dias. Em hipótese alguma. Ô Mauro, é lógico, pela explicação que você nos deu aqui agora, é que vocês devem ter já feito o planejamento para 2017. E esse planejamento, ele parte exatamente de quanto o Marcílio Dias precisa arrecadar para que todo esse projeto que vocês estão montando tenha êxito. Esse projeto já está em funcionamento, o departamento de marketing já está trabalhando, já tem essa pessoa do marketing? Essa semana, na verdade, na semana passada, nós definimos o nome do marketing, fizemos o convite a ele. É uma pessoa, eu não posso passar agora porque não é oficial ainda, a gente depende de uma conversação. Mas é de Itajaí? É de Itajaí. É uma pessoa de Itajaí, uma pessoa no ramo do marketing, uma pessoa muito estudiosa nessa parte. Nunca esteve no Marcílio Dias,
isso é bom alinhar, e está chegando agora conosco nessa nova proposta. Nós estamos definindo essa semana, porque preferimos prorrogar um pouco, até a chegada dessa pessoa, todo o planejamento, todo o material, todo o book que a gente chama para captação de recursos para 2017. Então é um material que a gente mapeou o estádio inteiro, todas as mídias envolvendo o estádio, todas as mídias envolvendo o futebol de 2017, e a gente está finalizando um material que também precisa ser aprovado pela diretoria de marketing e deve entrar em ação já, Eladio. No início de janeiro a gente já começa essa captação. Nós temos hoje, Eladio, mapeado mais ou menos umas 10 empresas propensas a patrocinar o Marcílio em 2017. Pelo o início do trabalho de vocês, a gente começa a ter eu começo a ter uma visualização de que vocês já fizeram uma peneira do Sub-15, Sub-17 e estão pensando exatamente em chegar a um objetivo de montar esse grupo. E o que sempre se falou no Marcílio é que nunca tinha registro desses garotos que passam pelo Marcílio Dias. Você encontrou algum registro nesse departamento de base do Marcílio? Tem alguns documentos e alguns contatos com alguns empresários, que inclusive me procuraram o Marcílio Dias. Eu acho que nós mapeamos aí de 6 a 10 jogadores que estão em clubes de Série A do brasileiro, que passaram no Marcílio Dias e que o Marcílio Dias pode ter algum... Tá, mas o Marcílio registrou esses jogadores? Não, essa documentação está sendo toda levantada. Gente, eu só quero alinhar com vocês que tem algumas perguntas técnicas aí que não é a minha área, eu não vou saber responder nesse momento. Não, mas eu respondo o que tu puder responder. Exatamente, mas o que assim, mas falando da peneira, Eladio, eu não me lembro da última peneira que o Marcílio Dias fez no estádio Marcílio Luz, tão organizada, tão profissional. Se eu não estou te mentindo, nessa data. A última peneira mesmo, feita no estádio Doutor Ercílio Luz, que foi feita no estádio Doutor Ercílio Luz, foi feita em Barra Velha, foi feita em Pissarras, foi em 1994, 95, quando o Clóvis era diretor da base do Marcílio. Nós estamos falando de 20 anos, é isso? De 20 anos. Tá? Para vocês verem a retroação que o nosso clube está tendo nesse último tempo. Mas, enfim, como a gente fala, a gente mudou a proposta do clube. E a gente viu, assim, eu fiquei, desde o momento que a gente assumiu o Marcílio Dias, foi o meu momento de maior alegria chegar lá no dia 15, agora se eu não me engano, eu acho que foi no dia 15, foi uma quinta e uma sexta, maior alegria de, assim, no primeiro momento que a peneira foi divulgada, nas nossas redes sociais, no site oficial, a procura foi pouca. Teve alguns pais que ligaram para o Marcílio Dias perguntando se era um terceiro que estava fazendo ou se era realmente o clube, porque eles não acreditavam que o clube estava fazendo uma peneira. E a gente foi conquistando, chegamos aproximadamente eu acho que de 80, 90 inscrições. Até tu convencer que o Marcílio vai fazer uma peneira e que não vai ter um por trás para levar dinheiro. No primeiro dia nós tivemos esses meninos lá, no segundo dia a gente teve um aumento, assim, o que se viu no Marcílio Dias foi realmente um clube de futebol, entendeu? Um clube de futebol interagindo com a sua sociedade. Nós vimos famílias na arquibancada, pais conversando conosco, dando os parabéns pela atitude, envolvidos profissionais no campo, que aí entra o Tonho Gil na coordenação, o Biro em toda a logística do processo. Nós tínhamos um massagista à disposição, que é o Ceará, que vai ficar conosco, em todo o envolvimento. Nós tivemos uma contratação agora muito interessante, que foi o Marcelo Silva, o menino que estava no Barra agora. Ele vai trabalhar conosco como analista de desempenho. Se não me faz mal, tinha até o preparador de goleiro, né? Tinha o preparador goleiro, que é o Jurandir, que está conosco. Então, assim, foi uma peneira com muito profissionalismo, entendeu? Então, todos enxergaram. Até os próprios meninos, a gente via na cara deles a felicidade deles de estar vestindo a camisa do clube, de estar treinando. Então, dessas 80, o Tonho Gil vai poder falar melhor no segundo momento. Eu acho que, inclusive, já deve ter dado algumas entrevistas sobre o assunto. Já teve algumas seleções, já teve alguns garotos ali muito interessantes, um zagueiro que eu vi jogando, um meio campo ali, da categoria Sub-17, da Sub-15, e que já foram selecionados para a próxima peneira, que em janeiro terá mais 2. Então é um momento muito diferente do clube. Vamos ao break. Na sequência retornamos com Mauro Pereira, vice-presidente executivo do Marcílio Dias. Voltamos na sequência com o nosso Unisport.
Estamos de volta com Unisport. Que calmaria tá hoje, hein? Tu não conseguisse me cutucar a canela aqui, que eu arrumei um negócio aqui para esconder o pé aqui. Não é? Ele não conseguiu me cutucar hoje. Me tirar do sério. Esse segundo bloco do Unisport, sério que está hoje, sóbrio, tem apoio de quem? Esse segundo bloco tem o apoio do Restaurante Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. E é uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. É lógico que nós falando aqui do Marcílio Dias, o Mauro dando as explicações, nós fazendo as perguntas, ele está bem ciente, bem firme nas suas respostas e é evidente que tudo isso passa pelo planejamento financeiro. E você vai conseguir alcançar esse faturamento, porque você falou o seguinte, que o marketing vai mapear todo o espaço físico do estádio Dr. Estílio Luz, e camisa, calção, meia, boné. Tu lembra que o Abelardo fez esse mapeamento e ia dar 1,5 milhão por mês de arrecadação? Já foi feito esse tipo de levantamento. Lembra? Você deve estar lembrado. Que ia dar 1,5 milhão por mês de arrecadação. Então, fatiou-se tudo e no fim não se vendeu nada. Como é que você está vendo hoje a marca Marcílio Dias na gestão de vocês? Realmente, se todas as áreas disponíveis do clube para mídia, para uma veiculação de mídia, logicamente que eu acho que a gente chegaria em uma cifra de 1 milhão por mês. Gente, aqui não tem nenhum maluco, não tem nenhum louco aqui, né, dentro do momento do país hoje, de falar em uma cifra dessa. Então, números hoje não existem. A gente tem a perspectiva de quanto custará um time para a segunda divisão, de quanto é que vocês calculam que vai custar o time na segunda? A gente... Estão trabalhando com a expectativa de quanto? Nós combinamos mais ou menos de não falar em número, né? Mas seu Eladio, eu acho que hoje... desculpa, seu Zélio. Eu acho que hoje se faz um time aí para a segunda divisão aí entre, vamos falar, entre 70 e 110 mil de folha. A gente consegue fazer um time para um time competitivo, mas tudo isso envolve as parcerias, seu Zélio. Entendeu? Porque é o seguinte, hoje um time, vamos falar de um time de 120 mil reais de folha, porque vejam bem todos... De folha, antigamente, quando se folha, falava assim, o Marcílio Dias tem 80 mil de folha. Gente, a maioria das diretorias não se preocupava com os encargos, com a manutenção desse atleta, com hospedagem. Então, a folha é 80 mil de salário. Ninguém conta. Tu não esquece que uma folha de 120... Ninguém conta que essa folha praticamente dobra. Uma folha de 120 mil, ela vai a 240. Vai a 200 mil, 220 mil, exatamente. Então, todas essas perspectivas a gente tem que trabalhar. Mas, Eladio, assim, eu acho que ao correr do tempo aí, janeiro, fevereiro, a gente vai conseguir mensurar. Como a gente já falou, já tem uns 10. É incrível, Eladio, incrível como o momento do Marcílio Dias hoje, apesar de não ter futebol, não ter manutenção, é positivo. Tem muitas empresas já acenando, já falando assim, agora nós estaremos com vocês, mas a gente precisa de garantia que realmente esse projeto vai estar na mão de vocês. É incrível como o Marcílio estava desacreditado. Eu imaginava isso, mas não pensava... Não, isso eu falava. Eu não imaginava que era tanto discreto. Isso eu sempre falei. Mas eu não imaginava que era tanto discreto. Eu dizia que se tivesse uma empresa, jamais colocaria a marca do Marcílio. Exatamente. Era denegrir a minha empresa, do jeito que estava o Marcílio. Nós tivemos, sem futebol, sem nada, nós tivemos uma permuta na parte contábil, né? Uma empresa que vai nos assessorar contabilmente. Em janeiro começa a ser veiculada a placa dela, entendeu? Vai estar todo o trabalho de assessoria para a gente nessa parte contábil, que não é barato, porque, gente, a gente precisa falar aqui, vamos lá. Marcílio, essa gestão agora tinha uma empresa contábil contratada, só para vocês saberem, o torcedor entender, nós vamos ter que arcar com 4 meses de atraso de salário dessa empresa, que era a empresa que o ex-presidente contratou contabilmente. Como é que uma contabilidade dessa, com 4 meses em atraso, vai funcionar? O cara não vai fazer. Com carteira, com recolhimento, com... o cara não vai fazer. Então, é uma bagunça total, sabe? É uma bagunça total que é o seguinte, a nossa condição de assumir o Marcílio Dias foi essa. Ou se assume como empresa, ou se organiza, ou não continua, ou deixa na mão de qualquer um. Me responde uma coisa, a situação que vocês pegaram lá era pior do que esperavam? É que ela foi surpreendente, assim. Pois mas ela foi mais negativa do que você esperava. A gente imaginou uma situação ruim. Porque sabia que era ruim. A gente imaginou uma situação ruim. Quando a gente enxergou, era péssima.
Só que é o seguinte, é inacreditável o que deve surgir nos próximos meses, porque a gente vai ter que passar para a torcida, para a sociedade, para a imprensa, o que estava acontecendo. Não tem como. A gente não pode ficar com isso para... Assim, ó, um exemplo é a seguinte situação. Nós pegamos o Marcílio com o total apoio dos gestores, né? Vamos lá. Zanelato, Aguinaldo e o Marlon, eu acho que estava envolvido também com alguma questão de jogadores, intermediação junto ao Brusque, né? Eu acho que foi essa a situação. O que acontece? Então, de repente, essas pessoas entendem que o Marcílio ganhou 3, 4, 5 partidas e não era mais interessante manter o dinheiro, ou a afirmação que nos deram foi que o Carlos já tinha recebido tudo, o ex-presidente. E aí o que acontece? Eu olho para o Lucas, olho para os nossos conselheiros, gente, vamos fazer o seguinte, nós vamos passar o restante de 2017 escutando a mesma ladainha. Entendeu? Que o Carlos já recebeu, que para nós não é interessante, que eu não boto mais um tostão. Então, assim, ó, as pessoas vão lá, fecham um acordo com o Marcílio Dias, não existe contrato nenhum, ou seja, o clube está totalmente desprotegido. Aí algum parceiro desse, de repente, acorda num dia gripado, meio ruim de saúde, e fala assim, eu não vou mais me envolver com o Marcílio, e o clube fica lá, daquele jeito. Entendeu? Então, o que a gente decidiu? Gente, não vamos mais ligar. A gente procurou Marlon, a gente procurou Tarcísio, a gente procurou Aguinaldo, todos dentro da sua condição, todos dentro da sua argumentação, nos passaram uma situação que em nenhum momento foi benéfica para o clube. Ou seja, passa algum valor aqui para a gente matar com esses jogadores que ficaram para trás aqui, isso, a gente teve que correr atrás, a gente teve que fizemos todo um levantamento das lojas do Marcílio Dias. Eu acho que eu passo para vocês aí que de 10 a 15, entre 10 e 15 aluguéis já foram reajustados, já foram feitos novos contratos. Tá, mas vocês não podem entrar na justiça e anular esses contratos que foram feitos sem autorização do Conselho? Não, a gente está entendendo que todos são nulos. Os 2 estacionamentos são exemplo disso. E vocês vão entrar para... A gente chegou para negociar com os 2 estacionamentos. Eu falo a gente, porque no final das contas, eu, o Lucas, o Hercílio, que está participando muito desse projeto, e o Almir, que é uma pessoa que, né, sine qua non, então, assim, nós 4 estamos mais ou menos encampando com o auxílio de todos os conselheiros e está todo mundo batendo caixa para botar o clube o mais rápido possível em dia, para que a gente possa, cada um, trabalhar na sua área. Ô Mauro, nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa, temos aí 1 minuto, 1 minuto e meio de programa, e a grande expectativa do torcedor que quer saber o seguinte: Marcílio Dias vai disputar a 2ª divisão para subir para a primeira? Marcílio Dias, eu falo mais. O Marcílio Dias vem disputar uma sub-15 e uma sub-17 com times totalmente profissionais. Esses meninos vão brigar de igual para igual com qualquer time na 2ª divisão. A gente entende que é o mínimo que tem que acontecer. E o Marcílio chega na 2ª divisão. A nossa proposta é essa: o Marcílio vai disputar uma 2ª divisão com cara de time que joga a primeira. Com tudo. Material esportivo, locomoção, planejamento, clube de futebol, diretoria, comissão técnica. O Marcílio Dias vai disputar uma 2ª divisão em 2017. E jogador. Já com cara de primeira. E jogador, né? E jogador. Jogador. Comprometido. Você vai disputar com cara de primeira. Não dá para terminar sem brigar? Não adianta ter. Não adianta ter uniforme de primeira, ter campo de primeira, ter torcida de primeira, ter camisa de primeira, ter chuteira de primeira, ter bola de primeira e não ter jogador de primeira. Seu Zélio, aí não adianta nada. A resposta para isso... Vai ficar na mesma daí. A gente sabe que está no finalzinho, mas a resposta para isso, seu Zélio, é justamente tu vai voltar outras vezes aqui. A primeira pergunta que o senhor me fez no programa de hoje. Mauro, por que trazer o Tonho Gil? E se a gente nem futebol não tem, é justamente para isso. Entendeu? Aprendesse? É um profissional que está mapeando técnicos, comissão técnica, jogadores. O Tonho Gil, ele me falou o seguinte: Mauro, só para encerrar rapidinho, uma notícia boa para a torcida. Mauro, você não tem noção da quantidade de telefonema de jogadores que eu estou recebendo. Só vou dizer uma coisa para ti, para encerrar. Para fazer tudo isso que tu quer, tem que ter uma coisa que hoje não tem: dinheiro. Exatamente. Tá? Dinheiro. Tem que captar dinheiro. E isso é uma outra a coisa parte principal o principal de tudo. Captar absoluta. Dinheiro para fazer isso. Certeza Porque não adianta eu dizer que vou dar uma BMW para esse aqui do lado do Natal, se eu não tenho dinheiro para comprar nem um Fusquinha. Mas um detalhe, seu Zélio: captar dinheiro com planejamento e organização. Não passar o Pires. O Marcílio não vai mais passar o Pires. Passar o Pires não adianta, só vem moeda. Isso. Mauro, obrigado, Mauro.
Eu que agradeço. Feliz. A gente agradece a oportunidade. Feliz ano novo aí para ti. Um ano novo muito bom para todos os torcedores do Marcílio Dias. Contem conosco e desde já também a gente está convocando aí que agora, início do ano, a gente vai lançar um novo projeto de sócio-torcedor. Um plano muito interessante que todo mundo vai poder colaborar. Que isso nós vamos conversar no início do ano contigo sobre esse assunto. Lado Cardoso, um abraço. Um abraço. E Tu não podia passar sem... estaremos de volta amanhã, 13 horas, com Unisport. Ah, tu quer babar? Não tem esse troço comigo? Não tem?